Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Neste programa você acompanha uma reportagem sobre o Mutirão Diocesano de Comunicação que aconteceu no último final de semana na cidade de Goiás. E ainda vai ver uma entrevista com o coordenador do curso de jornalismo da PUC Goiás sobre fake news. Começa agora o nosso Encontro Semanal. No quadro Arquidiocese em Movimento dessa semana, você acompanha uma reportagem sobre a pastoral vocacional. O coordenador, diácono Rodrigo Lacerda, nos fala da importância do acompanhamento vocacional na vida sacerdotal, religiosa e matrimonial. A pastoral vocacional da Arquidiocese de Goiânia tem como objetivo acolher crianças, jovens e adultos para refletir sobre seu chamado. A Igreja entende que vocação é o chamado de Deus para cada pessoa, como explica o diácono Rodrigo Lacerda, coordenador da pastoral vocacional. A vocação, em primeiro lugar, é o que cada um de nós recebe no batismo. Todos nós, cristãos, somos chamados a ser santos. Mas o modo como cada um de nós vai ser santo durante a vida, o modo que vamos corresponder a esse chamado de Deus, é a nossa vocação específica, aquele chamado que é o sentido para a minha vida. Isso também nós chamamos de vocação. Vocação é dizer sim a Deus. Compreender a vocação como um dom é reconhecer que Deus nos chama a viver e realizar o seu projeto de amor. Fomos chamados por Deus para uma vocação específica. A missão da pastoral é propiciar momentos de espiritualidade nas escolas e universidades, proporcionando momentos de discernimento sobre as vocações que podem ser sacerdotal, religiosa, matrimonial e nos serviços ministeriais da Igreja. Em primeiro lugar, quando nós somos batizados, nós somos chamados de leigos, somos leigos. A vocação a se doar no mundo, ser sal da terra, luz do mundo, fazer com que aquela realidade temporal, realidade do mundo se torne cristã. Essa é uma vocação que a gente chama de leiga. E os leigos podem ser tanto solteiros, como também ser chamados, vocacionados ao matrimônio. Então, o matrimônio também é uma vocação. Além dessa vocação, que é a mais comum, que nós vemos, todos nós saímos de uma família, temos a vocação de especial consagração, as vocações de especial consagração. Temos a vocação sacerdotal, em primeiro lugar, lembramos de Cristo que disse aos apóstolos: fazer isto em memória de mim, na última ceia. Para os jovens e adultos que sentem um chamado vocacional, é necessário procurar um diretor espiritual, padre ou religioso, que atuem na paróquia para ser orientado à pastoral vocacional, como explica o diácono. Além disso, nós temos encontros, por exemplo, na Sagrada Família, toda sexta-feira, na Paróquia Sagrada Família, Santuário Sagrada Família, temos o atendimento das 6 às 9 da noite. Além disso, quem entra em contato conosco, seja entrando no nosso site, vocacionalgoiania.com.br, seja nos contactando pelo WhatsApp, que tem também lá no site, o WhatsApp da pastoral, nós marcamos uma visita, seja na paróquia ou em algum outro lugar. Então, alguém que esteja em dúvida pode entrar em contato conosco, seja pelo site, pelo WhatsApp, ligando no centro vocacional, que nós entramos em contato e encaminhamos seja para a paróquia, para alguma congregação religiosa, ou então chamamos para o nosso encontro vocacional. A vida conjugal, a vida familiar é uma vocação. É a primeira vocação, a vocação fundamental. Quando a gente nasce, já nasce marcado por esse chamado de Deus para viver, para existir. Nós fomos tirados do nada e fomos feitos pessoas humanas. Esta é a primeira vocação.
Depois tem as outras vocações especiais, a vocação religiosa, a vocação sacerdotal e a vocação ministerial dos leigos. Entre elas emerge com relevância a vocação do catequista. Bom, é claro que os primeiros catequistas são os pais, são as mães. É no berço que a gente começa a catequese. A gente não aprende o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, na catequese. A gente já vem para a catequese com essas coisas na mente. Então, a primeira evangelização, a mais tenra, de onde parte tudo, é a vocação, é a catequese no seio da família, quando a gente nasce, quando a gente cresce, né, na primeira infância e na adolescência. Mas é preciso que haja uma complementação da parte da igreja. Os pais valorizam muito a participação da igreja na formação religiosa dos seus filhos, porque a igreja nasceu para isso, para educar, para evangelizar. A razão de ser da igreja é evangelizar, é formar as pessoas na fé. A catequese é um desses instrumentos. Uma vez que a catequese é importante, precisa de catequistas. Precisa de pessoas que se disponham a servir a igreja na catequese. Os padres são catequistas por sua natureza, porque são missionários. Agora, os leigos são chamados também a serem catequistas. Aliás, a missão especial dos leigos servirem a Deus na catequese. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Pidamos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad. Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos um vídeo enviado por Gilberto José, da comunidade São Pedro, na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, em Aparecida de Goiânia. Sou Gilberto José, catequista na comunidade São Pedro, paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Gostaria de saber qual é a diferença da saudação "O Senhor esteja conosco" e "O Senhor esteja convosco". Qual delas é a mais adequada para ser utilizada em uma celebração presidida por um leigo?
Fiquem com Deus e que Nossa Senhora os proteja vocês. Aproveita a oportunidade para cumprimentar o Padre Luiz Augusto e todos da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus de Aparecida de Goiânia. Um abraço especial a você, Gilberto, que pela segunda vez nos envia um vídeo com a sua pergunta. Fico imensamente grato por saber que o quadro As Razões da Fé do nosso programa tem se tornado um belo e eficaz instrumento de formação na fé. Podemos perceber nos nossos dias que a demanda espiritual das nossas paróquias tem aumentado e, infelizmente, não temos à disposição a quantidade ideal de sacerdotes para atender à necessidade da população. A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja se abriu ainda mais à ação dos leigos na vida da Igreja. Nos locais onde há uma grande quantidade de celebrações e que o padre não consegue atender a todas, a Igreja permite que os leigos façam celebrações da palavra. Quando na Igreja possui sacrário, com reserva eucarística, pode até mesmo dar ao povo a comunhão, que deve se alimentar semanalmente do pão da palavra e da Eucaristia. A sua pergunta sugere que há uma distinção entre a celebração presidida pelo sacerdote e a celebração presidida por um leigo. Na verdade, há sim uma distinção. A celebração presidida pelo sacerdote é a atualização do sacrifício de Cristo que acontece na Santa Missa. A celebração presidida pelos leigos, embora não seja a atualização do sacrifício, é de suma importância para a vida do povo de Deus, quando não há possibilidade de participar da missa. Quando se trata da saudação, o Senhor esteja convosco, remonta na Bíblia a missão hierárquica dos apóstolos que agem em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, atuando naquela celebração como Cristo cabeça. Assim poderíamos dizer que a distinção entre a celebração presidida por um leigo e a celebração presidida por um sacerdote não se nota por esta saudação, e sim pela natureza teológica do sacrifício. Em muitos lugares se percebe uma tentativa de distinguir uma e outra celebração, modificando a saudação que é própria do sacerdote para o Senhor esteja conosco, e que, na verdade, se distancia do legítimo significado da saudação e, ao mesmo tempo, não satisfaz a diferenciação pretendida com a mudança. Na Arquidiocese de Goiânia, em nosso folheto litúrgico, existe uma orientação para as celebrações presididas pelos leigos, onde se omite estas saudações próprias do sacerdote. No caso, quando se proclama o Evangelho, vai direto ao texto, omitindo a saudação. Faça também como Gilberto José. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. O Multicom é um evento nacional organizado pela CNBB. Em 2019, Goiânia vai sediar este evento. Neste ano, o Regional Centro-Oeste tem realizado o Mutirão Diocesano de Comunicação. No último final de semana, ele aconteceu na cidade de Goiás. Acompanhe a reportagem. A Diocese de Goiás acolheu o Multicom, Mutirão de Comunicação Diocesano, nos dias 18 e 19 deste mês. O tema trabalhado no encontro foi o uso das redes sociais, um desafio para a Igreja. Então, a Diocese de Goiás organizou esse primeiro encontro em colaboração com o Centro-Oeste, né, a Pastoral da Comunicação do Centro-Oeste, justamente para ajudar os comunicadores dessa Diocese de Goiás a melhorar o seu trabalho e a se colocar melhor a serviço da evangelização. O irmão Diego Joaquim, coordenador da Pastoral da Comunicação da CNBB do Regional Centro-Oeste, destaca que é importante trabalhar a comunicação dentro da Igreja, pois ela fortalece a ação pastoral. Como a comunicação ela está sempre presente, independente de ter PASCOM ou não, a comunicação acontece. A PASCOM, enquanto grupo orgânico, vem fortalecer a ação pastoral da Igreja em todas as suas dimensões, especificamente no campo da comunicação. O evento tem como objetivo ajudar na compreensão da comunicação como um instrumento de comunhão e progresso humano, assim como auxiliar e aprimorar as leituras dos conteúdos disponibilizados pelas diversas mídias. E o próprio Papa, neste ano, no domingo da Assunção, domingo antes de Pentecostes, lembrava da importância desses meios de comunicação, que devem estar a serviço
da verdade e da paz, né? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que a igreja esteja presente nesses meios de comunicação é muito, muito importante, justamente para transmitir paz e verdade. O evento recebeu vários comunicadores da Diocese de Goiás. Simão Moura veio de Nova Glória e fala um pouco sobre a atividade que realiza na Pascom de sua paróquia. Na minha paróquia a gente usa a Pascom em diversos meios, né? A gente tem o Data Show, que a gente passa os cantos para a Assembleia cantar junto, porque antes a gente não tinha uma boa participação, por causa que muitos talvez não conheciam os cantos, né? E agora eles podem interagir, pode cantar junto com os corais. No final das missas a gente também passa todos os avisos no telão, que é uma forma mais atrativa, né? Na Diocese de Goiás, a Pastoral da Comunicação está em processo de implantação. O Multicom vai colaborar para que a comunicação seja trabalhada em âmbito diocesano. Aqui na Diocese de Goiás, nós temos um processo de implantação da Pascom. Existem iniciativas de comunicação em algumas comunidades e algumas paróquias, mas o desejo de Dom Eugênio é criar uma pastoral em âmbito diocesano. Então, esse Multicom, na verdade, vai servir para uma motivação e para o início de um processo de implantação da Pascom em toda a Diocese. No próximo sábado, dia 1º de setembro, vai acontecer o Mutirão de Comunicação aqui em Goiânia. Oportunidade de formar e preparar para o Multicom Nacional 2019. Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Pidamos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad. Veja a entrevista com o professor Antônio Carlos Cunha, coordenador do curso de jornalismo da PUC Goiás. Nesta conversa, ele vai explicar o que são as fake news e como identificá-las. Seja bem-vindo, professor. Obrigada, alegria minha estar aqui. O que é fake news e como surgiu? Olha, o próprio termo, né, a expressão fake news, ela tem uma contradição já em si, porque seria, na tradução livre, notícia falsa. Do ponto de vista conceitual, para ser notícia, necessariamente tem que ser verdadeiro, né? O fato que está sendo noticiado tem que ter realmente acontecido. Então, o termo fake news ele já tem uma pegadinha em si mesmo. Bom, basicamente o que vai ser? É esse fenômeno, né, de profusão de informações que tem toda uma cara, uma roupagem, todo um aspecto de verdade, mas que as fontes, né, dessa informação não são muito confiáveis ou são deliberadamente falsas, inexistentes. Então, o que vai constituir uma notícia falsa
vai ser exatamente isso. É uma informação que tem um tratamento noticioso, como se fosse um fato jornalístico mesmo, que tem plausibilidade, ou seja, o leitor que recebe aquela mensagem, ou um vídeo às vezes, né? Então vai assistir, ele acredita porque não é algo totalmente estranho, né? Escalabroso, mas tem plausibilidade, é possível que aquilo tenha acontecido daquela forma. Quais são os males que a fake news pode trazer? Uma das consequências de ordem prática é essa, de interferir diretamente na vida das pessoas. Se a gente vai para o âmbito político, nós estamos no ano eleitoral no Brasil, é algo ainda mais grave, eu não sei se é ainda mais grave, mas é tão grave quanto, em se tratando de um atentado à própria cidadania, à própria democracia. Então, quando você propaga, genericamente, propaga uma informação falsa sobre aquele candidato do qual você não gosta, né, o prejudicando, ou quando você alça, né, aquele candidato com o qual você se identifica, colocando para ele, atribuindo a ele méritos que ele não teve, há aí uma interferência significativa no próprio processo de escolha da população. E aí o próprio processo democrático via, né, a gente sabe que a política não se resume à eleição, mas a eleição é um momento crucial da política, o processo democrático também fica comprometido. Como que podemos evitar essas fake news? No caso da fake news, ela surge e se propaga principalmente, para não falar quase que exclusivamente, via redes sociais. E aí tem uma grande diferença. Rede social não é veículo de comunicação, é plataforma, é um lugar onde você pode colocar informações, é algo interessantíssimo, inclusive na modernidade, a gente poder se comunicar livremente uns com os outros, colocar o nosso ponto de vista, nossa opinião, né, expressar nossos desejos, sonhos, é algo interessantíssimo. Só que no lastro disso tudo, a gente vê também questões completamente absurdas, como, por exemplo, o falseamento da realidade. Então, é nas redes sociais em que essas notícias falsas surgem, se propagam com maior força. Sugestão, na dúvida, não compartilha. Na dúvida, aguarda 24 horas, 48 horas, porque geralmente é o prazo para chegar ao desmentido. Não costuma demorar mais do que isso. Muito obrigada, professor. Acompanhe essas e outras entrevistas no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Até a próxima! Se a fortaleza é necessária para reprimir o temor, a temperança é de suma importância para moderar a nossa inclinação ao prazer que tão facilmente nos afasta de Deus. A temperança é uma virtude moral sobrenatural que modera a atração para o prazer sensível, sobretudo para os prazeres do gosto e do tato, mantendo eles nos limites da honestidade. O objeto da temperança é moderar todo o prazer sensível, mas, acima de tudo, os prazeres que estão anexos às duas grandes funções da vida humana, o comer e o beber, que conservam a vida do indivíduo, e os atos que têm por finalidade a conservação da espécie. A temperança nos faz usar do prazer para um fim honesto e sobrenatural. É exatamente por isso que esta virtude modera o uso dos prazeres segundo as prescrições da razão e da fé. O prazer é atraente e nos arrasta facilmente para além dos justos limites. É precisamente por isso que a temperança nos leva à mortificação, até mesmo em certas coisas que são permitidas, a fim de assegurar o domínio da razão sobre a paixão. À luz destes princípios é que resolveremos estas questões particulares. Com relação à nutrição, devemos compreender que a gula é o amor desordenado dos prazeres da mesa, da bebida e da comida. Esta desordem consiste em procurar o prazer do alimento por si mesmo, considerando o prazer como seu fim e em procurar com excesso, sem respeitar as regras que dita a sobriedade, até mesmo com prejuízo da saúde. Nesta mesma lógica, trataremos a partir da próxima semana sobre a castidade, que modera o prazer anexo à propagação da espécie. No último episódio da série Vocações, você vai conhecer um pouco mais da importância da atuação dos leigos na Igreja e do seu testemunho no mundo.
A palavra leigo é derivada do grego laos, que significa povo. Na linguagem cristã, o leigo é um membro do povo de Deus que vive engajado nas condições da vida familiar e social. Somos todos chamados por Deus no batismo a sermos protagonistas também, junto com Cristo, na missão dele de evangelizar, de levar a boa nova para todos os seres humanos. Quando Jesus envia os seus apóstolos, ele está enviando a cada um de nós no batismo. Ide pelo mundo e anunciai, ensinai a observar tudo o que os prescrevi. Eis que estou convosco até o fim dos tempos. Então, ser leigo é assumir o seu papel de cristão, batizado. Quando nós somos batizados, nós somos, então, como que outros Cristos agora no mundo. Então, somos, pela igreja, a presença de Cristo agora no mundo. Os leigos exercem sua missão profética pelo anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida e pela palavra. Os leigos, após o Concílio Vaticano II, se ampliou, vamos dizer assim, se incentivou a sua atuação na igreja de forma mais intensa, que até então era meio que discreta ou até mesmo ausente. Mas foi incentivado exatamente com esse aprofundar do batismo. Nós somos inseridos no corpo místico de Cristo. Então, o leigo agora ele pode atuar na evangelização e também em algumas bênçãos e alguns sacramentais na igreja, ele é convocado a ser presença de Cristo na vida das pessoas. Os leigos podem também sentir-se chamados para colaborar com os próprios pastores no serviço da comunidade eclesial. Então, a atuação do leigo, ele vai amplamente agora. Tirando os ministérios, o ministério ordenado, ele pode, na igreja, atuar organização, atuar no desempenho, enfim, são muitas as tarefas que todo leigo contribui no mundo como que são corresponsáveis pela continuidade da criação de Deus no mundo. Eles são responsáveis por manter, ordenar e cuidar de tudo aquilo que Deus criou. Então o papel do leigo no mundo é ser fermento e sal lá onde eles estão, levando essa luz de Cristo para todos. O cristão leigo exerce ministérios bem diversificados, segundo a graça e os carismas que o Senhor deposita neles. O seu ministério vai além de simples função litúrgica, de fazer uma leitura na missa, ou, quem sabe, coordenar algum ministério catequético, dar alguma não, vai muito além. É assumir na sua vida a vida de Cristo. Que a vida de Cristo, no fundo, é a nossa própria vida. Ele tomou nossa humanidade. Significa que ser verdadeiros humanos significa imitar a Cristo, Jesus. Ele nos mostra como um ser humano deve viver. Então, aí não tem limite. Assim, o ministério que os leigos podem atuar é na sua vida, no dia a dia. Mais uma vez chegamos ao final do nosso programa. Deus abençoe a todos os leigos para que sejam fiéis ao compromisso assumido no batismo e se deixem guiar pela graça do Espírito Santo. Acesse nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e assista na íntegra todas as edições do Encontro Semanal no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Você pode se inscrever no nosso canal e receber semanalmente as notificações de cada postagem. Compartilhe o bem. Nos vemos na próxima semana no nosso Encontro Semanal. No próximo encontro você vai ver uma mensagem de Dom Washington Cruz, arcebispo metropolitano de Goiânia, para o mês da Bíblia. E vamos dar início à série sobre a Palavra de Deus. Participe você também do programa Encontro Semanal.
Todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.